Olá, meus amigos e amigas do LAC Cursos. Hoje uma aula muito bacana sobre Direito Penal Militar. Nós vamos iniciar o estudo do crime militar. Então, nós vamos iniciar. Isso significa que a aula hoje tem muita coisa importante, muita questão relacionada à introdução do assunto, para que na próxima aula a gente desenvolva melhor este assunto. Então, aqui eu quero chamar, que essa aula aqui também costuma cair muito nas provas de concurso público, é você entender quando que ocorre um crime militar, quando que aquela conduta se torna um crime militar. Então aqui a gente vai compreender por que deste cuidado todo. E aí, o crime militar, o conceito dele é bem simples. Crime militar, segundo a doutrina, seria uma violação ao dever militar e aos valores das instituições militares. Isto é, de certa forma, para ser um crime militar, é algo que vai gerar um dano às instituições militares ou, de certa forma, uma violação, um ato contra os militares com relação aos seus deveres. E aí você vai falar, mas professor, eu vou pegar este conceito e vou trabalhar em cima do Código Penal Militar? Não. Na verdade, existem várias classificações a respeito dos crimes militares. E essas classificações, elas costumam chover nas provas de concurso público. E, para entender melhor um crime militar, a doutrina estabeleceu critérios. E o primeiro critério diz assim: para ser crime militar, nós podemos adotar o critério da ratione material, ou o critério da questão que envolve a matéria. Isto é, para que seja crime militar, o sujeito tem que ser, o crime tem que ser militar, não, ele tem que ser militar no ato, no momento em que ele cometeu o crime. Então, seria um crime militar se ele for um militar. É um critério material. Temos o critério relacionado com a pessoa. De que forma? Ele teria que ser exclusivamente militar. Pouco importa se ele... Porque o primeiro critério, até para explicar melhor, diz assim: você tem que ser militar e você tem que, na verdade, cometer um ato contra uma instituição militar. Então, aí é o critério material. Já o critério pessoal diz assim: pouco importa o que este militar cometer. Se ele sendo um militar, ele vai responder perante a justiça militar. Então, vamos lá. Se um sujeito for militar e cometeu um crime contra a instituição militar, vamos supor, ele foi lá, praticou um furto dentro de uma instituição militar, nós adotamos o primeiro critério. O segundo critério, se o sujeito praticar um furto numa rua e ele sendo um militar, pelo fato de ele ser um militar, ele já estaria sujeito ao Código Penal Militar, porque seria considerado crime militar. O terceiro critério é baseado no local. Aqui não se leva em conta se o sujeito é militar ou não. Aqui se leva em conta o que? Esse critério. Esse critério leva-se em conta se o crime foi praticado em um local onde ocorre a administração militar. Por exemplo, um crime dentro de um quartel militar, dentro de um prédio militar. Então, se o crime ocorrer neste local, pouco importa se você é um civil ou um militar, seria sempre um crime militar. E nós temos um critério temporal, ou seja, nos tempos de guerra, ou nos tempos de manobra ou exercícios, nesses períodos, se ocorrer algum crime, seria considerado um crime militar. Por exemplo, num tempo de guerra, o sujeito vai lá, comete uma conduta, seria um crime militar, porque nós estamos numa época excepcional. Então, todos estariam, de certa forma, ligados à jurisdição militar. E, por fim, o critério legal. A lei diz, aqui é um crime militar, aqui não é um crime militar. É a lei que diz isso. Professor, desses 5 critérios,
qual critério que foi adotado pelo Código Penal Militar? Simples, todos. O professor está de sacanagem comigo. Não estou de sacanagem. O critério base é o critério legis, o critério legal, isto é crime militar, aquilo que está estabelecido no Código Penal Militar, isso é base. Só que vai se misturar o critério legis com o critério temporalis, com o critério Locke, com vários critérios. Ou seja, vai depender da situação e do caso elencado pela lei. A lei vai elencar a situação. Então, peraí, professor, o senhor está dizendo para mim que será crime militar se você praticar o crime em local? Sim, em local onde tem administração da justiça, sim, será crime militar. Nós vamos aprender tudo isso. E é interessante, então, que o Código Penal Militar adotou, então, o critério legis como critério base e as situações delimitadas estão estabelecidas no artigo 9º e 10º. Então, lá, artigo 9º, são os crimes cometidos em tempo de paz. Aí elenca os critérios. Vai ter critério em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do local. Lá vai ter vários critérios. E temos o critério temporalis, não, o critério temporário, no artigo 10, que diz a respeito dos em tempo de guerra. Então, o critério base é o critério legal, que combina-se com os outros critérios. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.